Essa minha cara de feliz é porque a pessoa que nós vamos conversar agora, para mim, é um exemplo de vida. A vida fez dela quem ela é e a profissional incrível que vocês vão conhecer comigo conforme nós vamos conversando. Eu já tive a oportunidade por diversas vezes de entrevistá-la. Criamos uma afinidade com essas conversas e hoje posso dizer que ela faz parte do rol dos amigos mais queridos e de uma das pessoas que eu mais admiro. Ela tem uma produção profissional que é, sem dúvida, inquestionável. Eu estou falando de Karina Okajima Fukumitsu. Ela é psicóloga, psicopedagoga, gestalterapeuta, é consultora em saúde existencial. Ela é doutora e pós-doutora pela USP, mas é ela que vai falar dela mesma. Vamos chamar a Karina aqui com a gente. Karina, obrigado por aceitar o nosso convite. Você tem produção de livros, você faz palestras, mas uma coisa que me admira muito em você, e eu queria que a gente começasse por aí, é que a sua vida é um exemplo e a matéria-prima de quem você se tornou como profissional, como pessoa. Quem é essa Karina? Me fala de você. Quem é essa Karina Fukumitsu que a gente admira tanto nas redes sociais, acompanha o trabalho, eu pelo menos gosto muito. Quem é essa pessoa? Meu querido amigo, você viu que eu dei até uma titubeada, inclusive porque eu já começo emocionada esse programa e esse momento, né? Porque eu fico emocionada pelo carinho que você tem por mim, pela valorização que você oferece para mim, pelo espaço grandioso que é esse espaço que a gente tem condições de se aproximar, né? E só gratidão. E eu posso falar que uma das minhas grandes preciosidades, inclusive, na minha vida, são as pessoas com quem eu convivo. E eu posso agradecer e falar também que você se tornou uma pessoa que eu tenho muito amor, muita admiração também. Então já começo agradecendo a todos, inclusive a universidade, por nos dar esse espaço e a você, meu querido Gilson. Quem é Karina? Isso. Karina é essa pessoa que traz no nome, inclusive, o significado de carinho, carinhosa. Eu sou uma pessoa que me fiz, né, com a possibilidade de eu oferecer amor. E eu coloquei desde os meus 10 anos, que eu considero que foi o marco, né, da minha escolha vocacional, missão existencial. Quando eu tinha 10 anos, eu tive várias situações em que eu vi a minha mãe praticamente quase morta pelas tentativas de suicídio dela, e eu e minha irmã a levávamos nos prontos-socorros, nos hospitais, e certo dia eu ouvi, e eu estava com uns 10 anos de idade, eu ouvi de um enfermeiro, e logo em seguida eu ouvi de um médico que nos atendia frequentemente nas tentativas de suicídio dela, a seguinte frase: Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca mais tempo com a senhora. Foi esse momento, Gilson, que eu realmente, eu falei para mim, eu não sabia o que eu ia ser quando crescesse, né? Cresci só dos lados, não cresci para cima, né, de altura, mas eu me lembro falando para mim, eu vou crescer e quando eu crescer, eu vou fazer alguma coisa acontecer para que as pessoas possam respeitar um sofrimento. Desde pequena eu sabia que minha mãe estava escancaradamente pelas tentativas de suicídio dela, que ela sofria. Ao longo dos meus estudos, eu fui entendendo e me aproximei muito de um estudo de o pai da suicidologia moderna, que se chama Edwin Shneidman. E aí, com a definição dele, que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário, eu comecei a perceber que eu estava na linha de elaborar uma compreensão mais respeitosa a respeito das tentativas de suicídio e das pessoas em sofrimento intenso existencial. Então essa é a Karina. Tá, só um detalhe aí. Você teve a tua mãe estava ali, a pessoa que você ama, e você ficava pensando, pô, né, eu achei linda essa frase, né? Que não é originalmente sua, mas é muito bacana. Né? O suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário. Né?
O ser humano, ele vive problemas temporários, né? E às vezes ele define a vida dele num espaço muito curto, né? Entre a gente ter, como você teve a experiência com a sua mãe, e fazer disso uma proposta de vida, e com um tema que o médico e a enfermeira que atendeu, né? O enfermeiro que atendeu você, eu acho que eles são um padrão muito do que é o rótulo, né? Você vive tentando, seja mais efetivo, acabe logo com isso porque está dando trabalho. As pessoas acham que os outros dão muito trabalho, né? E a depressão vem muito de que as pessoas rejeitam isso. Como é que é trabalhar com um tema tão delicado desde pequena? E como é que você construiu essa carreira que virou tua profissão? Você estuda isso, o tempo todo. Você vive enfiada nessa discussão, tentando buscar solução para as pessoas. Como é que foi essa trajetória aí? Aliás, eu me tornei psicóloga e galguei a vida acadêmica, inclusive até chegar no pós-doutorado, exatamente para criar esse espaço da suicidologia brasileira. Então eu fui percebendo que, como psicóloga, Gilson, eu nunca tive uma aula sequer sobre sofrimento, manejo do comportamento suicida e acolhimento ao luto por suicídio. Eu nunca tive. Então eu ia procurar esse assunto da suicidologia muito em congressos de psicologia hospitalar. Então eu realmente, além de ter essa marca, né, que me impulsionou a ser suicidologista, eu também comecei a entender que eu precisava colocar minha existência com mais sentido. Tá? Então muito do que hoje eu faço tem a ver com a minha história com a minha mãe, mas tem muito mais a ver com a minha própria história. Que eu fui me dando conta, eu sempre fui uma pessoa que, assim, sempre gostei de cuidar das pessoas, né? Então, quando eu percebia algum amigo ou amiga tristes, né? Eu ligava, naquela época tinha telefone fixo, e eu falava assim, olha, hoje eu te percebi um pouco triste, eu já te vi chorando, tem alguma coisa que eu possa fazer? E aí, depois eu fui descobrindo que isso também ia ser uma boa oportunidade para eu me tornar uma psicóloga. Né? Psicóloga é aquela que ajuda, ou pelo menos que acolhe o sofrimento humano, a alma e a psique, né? Só que eu não queria estudar assim, as almas saudáveis. Incrivelmente, na verdade, eu acho que realmente era a minha proposta, né, de tentar me entender. Eu acho que quem vai para né, a área da saúde precisa se tornar congruente com a própria proposta, né? Não adianta eu cuidar do outro se eu também não me cuidar, se eu também não aprender a me gostar. Ô Karina, nesse meio acadêmico que você desenvolveu tua carreira, você fez graduação, fez mestrado, fez doutorado, pós-doutorado, mas a graduação, eu vejo pela minha, né? Por mais que a gente tenha na graduação excelentes professores, temas fantásticos na área que a gente aborda, mas o teu tema é um tema que eu percebo, né? Quando eu comecei na universidade, eu entrei num curso de psicologia. Há uma certa resistência das pessoas em tratar isso, né? É o tipo de coisa que já não está muito no currículo, quase não está, talvez hoje esteja mais do que na nossa época quando a gente estudou, né? Como é que foi isso? Você teve que garimpar dentro dos próprios profissionais isso? Você teve que falar, moçada, vamos parar e vamos conversar sobre o problema? E às vezes tem aquele nariz meio torto, aquele olhar meio torto, será que a gente discute isso ou não? Como é que foi isso? Gilson, até hoje eu sofro muito preconceito, né? Inclusive, assim, lidar com a morte, por isso que o meu sonho de consumo sempre foi ter estudado, e eu tive essa oportunidade de estudar com Maria Júlia Kovacs, que é um grande nome aqui no Brasil, que ela é responsável pela educação pela morte. Tá? Ela é minha orientadora do doutorado e do pós-doutorado, porque eu brincava, inclusive, que a Júlia, que hoje me chama de filhota, e eu a chamo carinhosamente de Mames, né, por Mames, ela é uma pessoa que trouxe essa ideia do quanto era necessário a gente falar da única certeza da nossa vida, a morte. Então ela foi empreendedora no sentido de trazer essa proposta da gente começar a conversar sobre a morte, que é tudo aquilo que provoca medo num ser humano, né? Eu acho que quer coisa mais desconhecida do que a nossa própria finitude. Bom, então eu fui ao encontro dela, eu brincava que ela era meu sonho de consumo, então eu sempre falei que a Júlia era o meu SDC, e eu cheguei, assim, humildemente,
para prestar o concurso do doutorado, falando para ela, olha, meu sonho de consumo é estudar com a senhora. Naquele tempo era uma senhora que eu falava, bom, estava muito distante, era uma autora que eu bebia da fonte, né? E aí, assim, eu tive a oportunidade, primeiro de passar no doutorado e depois de ser aceita como orientanda dela. Enfim, com esta oportunidade, porque eu acho que a vida foi me dando oportunidades, eu fui enfrentando alguns preconceitos e muitas dificuldades. Tanto é que meu primeiro livro, Suicídio e Gestalt Terapia, teve 3 recusas editoriais. Então, em 2004, quando eu resolvi me declarar como suicidologista, eu já estava dando aula na graduação de psicologia numa universidade privada, particular, já estava com esta ideia já tinha o mestrado e também com a ideia de entrar no doutorado, que foi aí que eu conheci a ajuda. Karina, só um parênteses, você colocou que 3 vezes você tentou uma publicação na área para falar sobre o tema, 3 vezes você recebeu um não. Qual era a justificativa para isso? Né? Porque você pensa assim, é um tema que as pessoas se interessam, é um tema que tem uma relevância. Agora, Gilson, agora, porque assim, naquela época, isso foi a minha tentativa de publicação, foi de 2004 para 2005. O que eles falaram para mim, ninguém vai comprar um livro sobre suicídio. A outra coisa que me falaram, inclusive quando eu dei, né, para a biblioteca, um exemplar que eu consegui publicar, tá? Eles falaram assim, você está preparada para ser rejeitada pela psicologia porque você vai mexer num vespeiro que ninguém quer mexer. Então o tabu, ele vem de muitos anos, muitas gerações e muita falsa informação de que era melhor não falar a respeito do suicídio, porque isso ia provocar um efeito contágio. Mas, na verdade, quando você mexe com todo o tabu e você mexe com o medo, que também aflige todo ser humano, né, a pessoa, o ser humano tende a recuar. Né? Só que eu não fiz isso. Por quê? Eu fiz, então, essa tentativa de publicar 3 recusas editoriais, ouvindo, inclusive, a possibilidade de eu ser rejeitada pela psicologia. Quando eu entrego para algumas pessoas que eu consideraria, né, que eu considerava que seriam pessoas que iriam me ajudar, falaram, Fê, não tinha um conteúdo mais felizinho para você estudar? Então, assim, esses comentários, eles já fazem parte de todo o estigma. E aí, então, eu comecei a entender assim, bom, acho que a minha missão e a minha luta vai ser muito maior, porque tudo aquilo que é desconhecido, tudo aquilo que é novo, traz um incômodo. E tudo aquilo que mexe com a questão do ser humano, que normalmente, erroneamente, um ser humano fala assim, tá sofrendo, apaga, esquece, vira a página, como se fosse fácil. Tá em luto? Não olha para o luto, vamos lá, né? Começa uma vida diferente como se fosse fácil. Então, existe uma omissão nesse olhar necessário, primeiro, para as questões que nos trazem sofrimento, para as questões da morte e, principalmente, eu sou uma militante, né, no sentido de que a gente precisa falar, sim, sobre suicídio. O problema não é falar sobre o suicídio, mas o grande problema é como falar. Conversar com você dá vontade de falar um monte de coisa, assim. Vamos lá. Eu trabalho com os meus alunos sobre cultura e filosofia com eles. Né? Eu dou aula na graduação, na pós, e a gente tem, assim, uma pegada de que o ser humano é o único ser que sabe que vai morrer. Ele tem consciência que um dia ele vai morrer. Todo mundo aqui está de passagem, a gente sabe que vai chegar uma hora que a gente vai. E a gente tem, diante disso, uma coisa importante, né? O que a gente faz com a vida? Tendo consciência do que eu vou morrer, o que eu faço com a vida? E aí a vontade de viver é proporcional ao sentido que a morte tem pra gente, né? Do que a gente vai fazer com o fim. E quando você fala de suicídio, e é legal a gente falar disso, a gente tem um tema que, se quer queira, quer não, é um trabalhar o significado da vida, né? O que faz a gente não querer acabar com ela já, e se possível protelar o máximo que a gente puder e adorar ela, é a gente lidar, né, com o que significa estar vivo. Esse é o grande desafio das pessoas entenderem que o tema que se discute não é falar, né,
da morte como o sentido, mas da vida como sentido e a morte como consequência. Ou seja, como é que a gente faz a vida ganhar força com um tema tão relevante que lembra tanto a necessidade da gente aprender a amar, a viver. E você é um exemplo disso, né? Você curte viver pra caramba, isso é muito legal falar contigo. Como é que é isso? Gilson, você pegou o fio da meada, né? Porque um antídoto para a gente pensar, né, não pensar na morte como possibilidade, que todos nós pensamos em algumas situações, principalmente de adversidades, é a gente descobrir novas maneiras da gente ampliar os nossos propósitos de vida. Né? O que eu mais tenho feito como suicidologista não é evitar mortes por suicídio, não é evitar mortes, não é prever que as coisas vão acontecer. Então, assim, o que eu penso como suicidologista é criar condições e ampliar as possibilidades existenciais para que a gente se mantenha vivo. Tá? Então, por isso, eu desenvolvi o antídoto do sofrimento existencial, que é o termo, e é um conceito que eu tenho desenvolvido como fator de proteção para a vida, saúde existencial. Né? Então, assim, cada vez mais a minha preocupação não é, infelizmente, eu não consigo ter essa onipotência, tá? Eu não sou Deus, ou pelo menos alguma situação mais poderosa do que eu, né, para conseguir diminuir os números de suicídio. Gostaria eu, tá? Mas o meu trabalho tem sido assim, de falar, bom, bora, vamos fazer com que as pessoas descubram que viver é maravilhoso quando a gente se dá oportunidades. Agora tem uma coisa legal, é por isso que é legal falar contigo assim, tá? Você não é propagadora de receita. É isso que é legal em você. O negócio não tem receita. O negócio tem uma forma da gente compreender, a maneira como a gente tem que compreender o que é estar vivo, o que é existir, como é que a gente encara a nossa existência, aquilo que a nossa existência traz. Que todo mundo tem problema. Todo mundo, ninguém é perfeito. A gente está numa época, Karine, de vender receita pronta, de vida feliz. Você conversava com teus amigos por telefone no começo. Hoje o pessoal pega celular, tira selfie e tenta, né? O Pascal Bruckner fala muito isso, a ideia de que a gente tem que estar mostrando o tempo todo que está feliz, que está alegre, que tem a vida perfeita. Pô, isso é uma receita, o Bruckner coloca isso é uma receita para depressão. Né? Porque você fica olhando nas redes sociais, a moça está sempre sorrindo, feliz. Tudo bem, a gente tem momentos muito bons, mas também tem momentos muito ruins, entendeu? Tem momentos. É esse equilíbrio que a gente tem que entender, de que o ser humano é feito de contradições, ser humano. Como é que a gente lida? Como é que a gente dá um recado para essa moçada? Falar, a vida que a gente tem, inclusive você tem um livro que eu tenho que você me deu um presentaço e tal, né? Que se tem vida, tem jeito, né? Se a gente está vivo, tem jeito. Como é que a gente fala isso para as pessoas hoje em dia, Karine? De que a vida é isso, viver é essa contradição, viver não é o perfeito. Como é que é isso? Viver faz parte do kit existencial, né, Gilson? Eu sempre falo assim, faz parte do kit existencial o sofrimento. Então, se você quiser ter algumas conquistas, é óbvio que você vai lidar inerentemente com algumas perdas e com processo de luto. Né? Então, assim, todas as vezes, eu gosto muito de uma frase que é do Colin Parkes, que ele fala que o preço do amor é o luto. Quando eu li essa frase, que para mim faz muito sentido, porque eu trabalho com luto por suicídio, principalmente, né, com aspectos do enlutamento, o que é um luto? O luto é uma capacidade de um ser humano responder a qualquer situação de frustração, de sofrimento. Isso quer dizer, se a gente sofre, faz parte do kit, você já tem um recurso existencial que é o próprio processo de luto, porque ele é teu acompanhante para te falar, ei, você não está sozinho e não está sozinha nessa situação de sofrimento. Quando a gente fala, não, viver a melhor opção, não sei se viver a melhor opção, por isso que eu não gosto de trazer, né, essas coisas prontas. Mas o que eu falo assim, veja, e eu falo para qualquer jovem, para qualquer pessoa, veja que você deve ter tido algumas dificuldades, correto? Assim como eu. As pessoas 100% me respondem sim. Eu falo, bom, então, se você ainda está vivo,
é sinal que, primeiro, você é muito forte ou você não é fraco, não. Então, você faz da tua história e das tuas perdas e partidas o melhor do seu currículo existencial. Quando você assume que, cara, você não está vivo por acaso e que ainda teu número de senha vai chegar. Só que assim, você não precisa antecipar a sua morte, que é a única certeza, como você bem fala para os teus alunos, né? Mas enquanto você está vivo, e eu costumo brincar, enquanto o seu lobo não vier, por que você não vive um pouco melhor? Porque assim, você tem duas escolhas. Já que você vai, tá? Ou você escolhe viver bem, tá? Ou você escolhe se lamentar para o resto da vida, que você não sabe que horas que você vai ter esse resto da vida. Então é uma questão de escolha, né? E eu fui me dando conta exatamente com esta frase desse livro que há 11 anos atrás eu tive a sensação de proximidade da minha própria morte quando eu tive a inflamação cerebral autoimune, raríssima. Cara, Gilson, naquele momento eu falei assim, gente, eu não quero morrer. Não é porque eu tinha medo da morte, é porque eu tinha tanta coisa a Para fazer, viver, para fazer. para viver, que eu ganhei bônus de tempo. Então, estou aqui, agora estou cumprindo, né, a minha parte. Karina, é muito legal falar contigo. E quando a gente tá falando do fim, né? Essa conversa vai ter um fim daqui a pouco, né? Daqui a uns 20 minutos. Mas eu quero tirar de você o máximo que eu puder, porque eu acho que as pessoas que estão aqui nos vendo conversar, se estivessem no meu lugar, elas falam assim: nossa, pergunta mais. A pergunta para mim, que sempre foi um dilema, para mim que trabalho com cultura, né? Trabalho com pessoas também, né? Você numa dimensão muito mais profunda, inclusive. Eu acho que o teu tema é muito, muito grande. A gente vive tempos em que seres humanos vão viver muito. Em média, as pessoas vão chegar aí, né? A gente, eu acho que você e eu de Pérez bateu 100 e tal. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão muito naquela, qual é o sentido de viver? Eu vejo hoje em dia os jovens, né, não só eles, mas a gente vê muito nisso hoje em dia, o que o Bauman chama de sociedade líquida, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito imediato, tudo muito é no agora, a gente vive daquelas sensações intensas, as pessoas querem viver apaixonadas, mas não entendem muito bem o que é amar, e aí a depressão vem na mesma proporção que você chuta para cima, o negócio vem para baixo, entendeu? A relação do suicídio nunca foi tão relevante. Tem muito a ver com isso, Karina. Como é que você, que é a pessoa que já estudou tanto luto, né, as questões de depressão, suicídio, como é que a gente lida com uma sociedade que quer viver tudo tão intenso, mas quando não consegue realizar tudo nessa intensidade que busca, se frustra na mesma proporção? Cuidar das expectativas, né? Quanto maior é a expectativa, né, de intensidade, eu quero quantidade, eu quero intensidade, eu quero tudo demais. Até porque talvez isso seja uma contraposição para a sensação de tudo de menos que eu tenho. Né? Então eu vejo muitas vezes as pessoas tentando substituir para não dar conta dessa necessidade da gente buscar uma integração, um certo equilíbrio. Tá? E eu acho que também uma frase que eu criei, que eu coloquei nesse novo livro, que a pressa não permite escolhas. Então essa intensidade e essa voracidade de eu ter tudo, né? Que ser humano que tem tudo? A gente vai precisar lidar com esse processo de luto, de que, não, a gente é ser humano limitado, a gente não tem tudo, a gente sofre, nem todo mundo é instagramável, rede social, que você fala, nossa, todo mundo sorridente. Não. Quando você também, e essa é a nossa grande cilada, quando você se apressa, porque se apressa não permite escolhas, então você se apressa no seu ritmo. E quando, Gilson, você se compara com a vida do outro, você está perdendo uma grande chance. Qual é a chance? De você se apropriar de você, do seu ritmo, das tuas necessidades, de quem você é e da tua história. Tá? Então, assim, não dá. Sempre a grama do outro, do vizinho, vai estar mais verde. Porque a gente se compara no sentido de competir e a gente deixa e ignora aquilo que é mais precioso na vida da gente. Que você é uma história. E você ainda está aqui, e eu falo ainda, porque é questão de prazo que você vai ter enquanto existência para deixar o seu legado. Então, talvez a gente possa convidar as pessoas. Não é essa coisa tão intensa assim. Calma lá,
Não tenha pressa para viver tudo de uma vez, porque também você não sabe, eu não sei, eu estou falando com você, daqui a 5 minutos eu também posso cair, eu espero que não, porque eu estou no meio da entrevista, mas assim, sabe, eu acho que assim, a gente precisa entender a nossa vida e todas as situações, a nossa história, ela não pode ser tão efêmera quanto o nosso tempo, quanto as coisas ruins e boas que nos acontecem. Então, assim, a gente precisa aceitar a vida, dar as boas-vindas para essa vida. Karina, é muito assim. Tem várias coisas que me vêm quando você fala, né? A vida muito acelerada não nos dá a possibilidade de escolha e de conhecê-la. E tem momentos em que a gente, talvez pela fome de querer viver tudo e acaba não vivendo quase nada, a gente tem que saborear, a gente tem que aprender. Quando você falou do luto, por exemplo, né? Pô, é uma coisa difícil, claro que ninguém quer passar pelo luto, mas a gente passa por vários. Perdas é uma coisa que a gente tem, né? Essa sociedade acha que é ganha-ganha, tudo ganha, mas quando a gente ganha uma coisa, a gente perde outra. Quando a gente faz uma escolha, a gente faz outra. Tem uma coisa que eu acho legal do Nietzsche, a ideia fundamental, né, da dimensão do quanto a gente ama é na proporção do quanto a gente sente a perda, né? O quanto eu gosto de alguém, quando alguém não está mais do meu lado, eu tenho a identidade, a dimensão. A gente tem que aprender a saborear para saber o gosto real das coisas. A gente tem que aprender isso. Totalmente. E aí eu recomendo um filme que é lindo, eu achei lindo, chama Dias Perfeitos. Dias Perfeitos. E nesse filme, Dias Me Perfeitos, permita que eu vou anotar. isso, Dias perfeitos. Dias Perfeitos é lindíssimo, é uma história de um japonês, é um filme japonês, que o protagonista, ele limpa banheiros públicos, tá? E no final, se você não tiver pressa, e o diretor, né, foi genial, porque depois dos créditos, o que a gente faz? Desliga o filme, né? Antes dos créditos, inclusive, mas depois dos créditos, o diretor, ele coloca no final um termo que se chama komorebi. E komorebi significa komorebi. Komorebi. Isso. É um termo japonês que faz assim, é o momento em que a luz passa pela folha. Folha mesmo, aquela folha da árvore, sabe? Isso é um momento único. E isso tem a ver com o que você acabou de falar pra gente. Da necessidade da gente saborear os momentos como eles fossem únicos. E são, Gilson. Quando a gente entende assim, escuta, tá, meu prazo de validade eu não sei o tempo, mas eu tô aqui. E será que eu não posso saborear? E o que é saborear? É realmente você experimentar o sabor de cada experiência que você tem. E é um convite para a gente contemplar os momentos da nossa existência. O que faz que a pressa, a rotina, se a gente cair nessa cilada de que, nossa, eu preciso fazer muita coisa. Gente, a gente não leva nada daqui. O que você vai deixar aqui vão ser todos os momentos que você apreciou e vai deixar saudades para os outros, tá? Porque você viveu com os outros os melhores momentos. Agora você me abriu um leque de coisas. Eu tenho só que escolher para que lado eu vou, porque eu tenho que fazer escolhas, eu vou perder uma coisa, vou pegar outra. Quando eu tenho uma vida de que ela tem que ser saboreada, e quando eu tenho uma vida de escolha, se você deixar saudade, né? Eu aprendi com o tempo da própria vida e com as coisas que a gente lê, os amigos, que alguns já se foram e deixaram saudades, né? Como eu também sei de pessoas que não aceitam a perda de quem se foi. E um dia um amigo falou para mim assim, Gilson, não vamos confundir saudade com a dor da ausência. Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, olha, a saudade é uma coisa legal. Assim. A gente tem pessoas que marcaram a nossa vida e ficaram aqui dentro. A gente tem elas aqui, lembra de coisas maravilhosas que viveu com elas, coisas que a pessoa fez, um exemplo, um modelo. O que não é, objetivamente, sentir aquela dor e sofrimento do não estar mais aqui, eu queria que estivesse, fosse diferente. Né? O luto tem a ver com isso, Karina. Quando você fala do luto, por exemplo, a ideia de que, tá, a perda do quê? Aí eu queria que você me definisse o luto nessa teu estudo profundo sobre isso. E como é que a gente lida com essa perda da melhor forma? Se há uma melhor forma, sei lá.
Eu tenho duas definições, tá? A primeira é que no luto a gente não usa maquiagem, tá? E as pessoas me perguntam, por que você gosta de estudar luto? Porque é o estado mais puro de um ser humano. E você sabe que se a gente usa maquiagem, vai borrar tudo. Então, assim, quando eu falo o estado mais puro que nós temos, é a resposta, e essa é a segunda definição. É uma resposta que você oferece para toda situação em que você se encontra limitado. Processo de luto é crise existencial. E o que significa crise? Separação. Separa da ação conhecida. Então, quando você se sente num lugar desconhecido, você é retirado, né, daquilo que é a zona de conforto. É lógico que ninguém gosta de passar pelo luto, como você também falou. Tá? Por isso que as pessoas falam, não, mas eu não quero viver. Não, sinto muito, você é existência, você já está em luto, porque você está se dando conta, então você percebe que alguma coisa modificou. E quando modifica as coisas, ninguém gosta de lidar com mudança, porque mexe com a sua zona de conforto, né? E isso acaba trazendo uma sensação muito ruim, de incômodo. Aí, então, como o teu amigo falou, sabe? Porque, assim, a gente pode ter saudades, né? Eu adoro o Rubem Alves, e o Rubem Alves fala que saudade é um indicador que a gente quer voltar para aquilo que foi bom, né? Então, assim, foi bom, é ótimo a gente ter saudades, porque a gente está demarcando e confirmando que aquilo foi bom. Agora, Gilson, o nosso erro enquanto ser humano é que a gente quer possuir aquilo que é bom. A gente quer controlar aquilo que é bom, tá? A gente quer ficar para sempre, e para sempre é muita coisa, então assim, né? Como diz a música, o para sempre sempre acaba. E então aí entra, né, uma questão do luto. O luto não é concordância com o que você vive. O luto é a aceitação de uma realidade que se apresenta de um jeito agora que está te limitando e está te colocando numa crise existencial. Tá, aí antes da gente terminar, tem o seu livro, que eu tive a honra de receber, né? Se Tem Vida, Tem Jeito. Você está para lançar esse livro, inclusive, você não lançou ainda. E eu queria falar com ele porque no subtítulo tá lá, Como Recomeçar Depois de um Tsunami Existencial. Né? Que eu acho que é bem o ponto que a gente chegou aqui na nossa conversa. Me fala desse livro, que é teu último livro, você vai lançar ele. Até aproveita aí e faz um spoilerzinho de como você vai lançar, como é que é isso? Vou lançar no dia 31 de julho, tá? Na Livraria da Vila, no shopping Higienópolis, aqui de São Paulo. Tá? Então, eu convido todos que puderem, que estiverem aqui em São Paulo, se vocês puderem dar uma passadinha no lançamento, eu vou fazer questão de te abraçar, e já estou levando os tsurus que normalmente eu coloco. Opa, explica o que é isso. Tsurus são aqueles origamis que eu faço, né, dos pássaros da esperança. Tá? Eu tive uma amiga que trabalhou comigo, ela fazia também, nos dava de presente no trabalho na CBN, foi minha diretora há muito tempo, adorava aquilo. Mas não sabia. E aí eu também estou levando aqui, ó, o marcador de livro de tsuru, que esse Deixa o meu guardado aí, que depois eu pego. Tá, com certeza, quando eu for aí para te encontrar, eu vou te dar, né, com muito prazer. Nossa, eu vou entregar para você esses mimos que eu faço. Enfim, vai ser então esse lançamento, esse livro. E essa frase, ela veio exatamente, derivou de uma frase que eu ouvi da minha avó: Kalina, tudo tem jeito menos morte. E quando eu tive a inflamação cerebral, eu não lembrava da ordem alfabética, o que dirá dessa frase, então eu criei essa frase: se tem vida, tem jeito. E esse livro é uma virada, é uma concretização e uma forma de eu falar: eu estou viva depois de 11 anos que eu tive essa sensação de que eu iria morrer em virtude dessa inflamação cerebral. Então eu comecei a trazer não respostas prontas, mas muitas das minhas histórias eu fui colocando aqui. Então, assim, é um livro que eu vou narrando algumas vivências que eu vou tendo no dia a dia para trazer ilustrações de como é que a gente pode recomeçar. E quando eu falo recomeçar, né, é uma questão que eu coloco que, assim, qual é a vantagem de se recomeçar? Né? Que você não precisa ir para estaca zero, você recomeça pelo seu começo.
Olha só que interessante, eu acho tão bobo isso, mas assim, eu acho importante. Não, acho que Você para não recomeçar eu já precisa. tenho que ter feito uma caminhada. Tem um caminho aí que Exato. eu tô em algum caminho que eu estou recomeçando. Tem Isso, e alguma coisa você que se aconteceu antes aí. apropria. Tem uma coisa que aconteceu antes. E aí você não precisa ter saudade, porque o que aconteceu antes já está no registro, né? E aí você se reinventa, porque não dá, como eu sempre falo, nos processos autodestrutivos, o ser humano tem a tendência de se acostumar com o quentinho do cocô, tá? E é assim, um jeito até popular, muito grotesco, mas assim, eu quero. É, porque assim a gente se acostuma com a zona de conforto. E a gente se acostuma com o odor fétido, inclusive dos nossos comportamentos autodestrutivos. Agora, esse livro ele traz uma proposta para você sair do seu sofrimento e você lidar com o teu tsunami existencial, tá? Você vai precisar olhar para a tua ferida e você vai tentar mudar e sair desse odor fétido, daquilo que te cheira mal, daquilo que você está acostumado e que você tem a percepção de que isso não faz bem, para você ter um recomeço. E o recomeço é a segunda chance que você se dá, a terceira, a quarta, quantas vezes for necessário, para que você possa se resgatar e não ficar mais se autodestruindo. Ou seja, de certa forma, a gente está sempre em mudança e a gente tem que encarar que a gente ficar parado não é viver. A vida é mudar. É isso. A vida é movimento, tanto é que a vida pede coragem, não tem aquela frase que fala que a vida pede é coragem, mas o que é coragem? Cor, mesmo prefixo de coração, coração em movimento. Então, a gente não tem escolha, a gente vai criar movimento, só que não é aquele movimento acelerado para eu viver tudo de uma vez. É viver conforme for possível. E uma outra frase que eu tenho, que vai ser o título do meu próximo livro, a vida é a arte que leva tempo. Então, vamos pensar, a vida é a arte que leva tempo. Spoilerzinho bem rápido. A vida é arte que leva tempo, é porque, de certa forma, ela é uma construção constante. E ela é obra inacabada, Karina? Não, não acho. Porque Não. até quando você morrer fisicamente, você vai se manter nas saudades dos outros, nas vivências dos outros, tá? Então, assim, eu estou trazendo uma perspectiva, primeiro, que nada vem pronto na vida. E que cabe a gente escolher entre se lamentar ou falar, bora, vamos viver o que precisa ser vivido. Quando eu era estudante, tinha um programa chamado Projeto Rondon. Eu fui numa comunidade indígena e uma senhora cuidava do filho e ela falou para mim assim, uma indígena, eu não tenho medo da morte porque estarei vivo nos meus filhos. Estarei vivo em quem ficar comigo. Aí eu queria terminar essa nossa conversa te pedindo uma coisa importante. Você é a pessoa para perguntar isso, né? Que essa sua vida, esse seu jeito, esse seu trabalho fantástico. Qual é o maior prazer de se estar vivo diante de tudo que a vida traz como um tsunami no teu trabalho, no teu livro? Entender que a gente não está por acaso aqui. Entender que mesmo que a gente não conscientemente ou a gente não perceba e não saiba para que a gente está aqui, se a gente está aqui não é por acaso. Então, o maior prazer da gente estar vivo talvez seja, escuta, estou em contato com as pessoas e que talvez isso seja instrumento de inspiração, instrumento de esperança e que se não for, né, essas pessoas podem se sentir convidadas, se sentirem convidadas para que a gente possa continuar a nossa existência. O maior prazer que eu tenho em viver hoje, Gilson, eu posso falar, é entender que, primeiro, eu estou utilizando a minha existência para convidar as pessoas para que elas se beneficiem das existências dela. Então, para que elas se apropriem da luz que habita nelas. E aí eu queria te dizer o seguinte, como amigo, como uma pessoa que adora o teu trabalho, quando eu ouço você falar, e esse é o final para mim eu acho que é importante, é momentos como esse, numa reflexão com você, numa conversa com você, que eu acredito que quem tem contato contigo, pessoas com quem você trabalha, os trabalhos que você faz, tem essa grande oportunidade de você traduzir na tua vida, naquilo que você faz,
um incentivo para te continuar percebendo que a vida é única e de que ela merece ser vivida no tempo que ela tem que ser, independente de quando chega, como você mesmo falou, né, o nosso fim. É a nossa vida e ela é única. E essa coisa de ficar olhando para a vida dos outros ou de vidas ideais, né, eu perder um tempo grandioso de poder olhar para a nossa própria vida. E em nome de todo mundo que te assistiu, né, de mim em especial, que eu gosto muito, muito obrigado pela tua presença aqui. É sempre confortante ter você aqui. E no que precisar de mim, da gente, entre em contato. Uma honra ter conversado com você. Muito, muito obrigado, Karina. Emocionada. Mando um beijo para você, para todas as pessoas que estão conosco e boa vida para todo mundo. Eu que agradeço. Obrigado, meu amigo. Nós conversamos com Karina Okashima Fukumitsu. É essa pessoa que você acabou de conhecer. Uma pessoa que fez da própria vida um projeto, uma matéria-prima para ir além e ajudar muitas, muitas, muitas outras pessoas. A capacidade que a Karina tem de se comunicar, de transmitir a força do que é viver, por mais que trabalhe com o luto e tenha, na busca de dar um sentido à vida às pessoas que estão enlutadas, a grande responsabilidade que todos nós temos de administrarmos a nós mesmos e deixarmos nos outros, depois que nós formos, a nossa existência em forma de saudade de alguém que lembre de nós e signifique para nós que a nossa vida valeu a pena. Até o nosso próximo encontro.